Para te contar que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aumentou a pressão para que os países da OTAN parem de comprar petróleo russo. Por meio de uma carta, Trump prometeu que, se isso acontecer, os Estados Unidos adotarão sanções severas contra a Rússia. Segundo ele, o objetivo dessa medida é enfraquecer a economia russa para acabar de vez com a guerra na Ucrânia. Para falar sobre isso, nós vamos então direto a Nova York conversar com Jorge Pontual. Boa tarde para você, Pontual. Será que dessa vez as sanções dos Estados Unidos vão surtir o efeito sobre o Kremlin, o que é esperado desde o começo, mas que não acontece na prática? Boa tarde, Bárbara. Boa tarde a todos. Bom, a ver, né, Bárbara? O presidente americano ameaçou impor essas novas sanções contra a Rússia, mas com duas condições: que todos os países da OTAN também o façam e parem de comprar petróleo da Rússia, e que, ao mesmo tempo, a OTAN imponha tarifas aos produtos chineses entre 50% e 100%, para que a China pare de apoiar a Rússia na invasão da Ucrânia. Trump disse na rede social dele, chamada Truth Social, que essas condições estão numa carta que ele enviou aos países da OTAN e ao mundo. OTAN é a sigla da Organização do Tratado do Atlântico Norte. São 32 países formando a aliança militar liderada pelos Estados Unidos. 3 países da OTAN compram petróleo russo. O principal é a Turquia, seguida pela Hungria e a Eslováquia. Segundo o jornal da New York Times, é muito pouco provável que esses países parem de comprar petróleo da Rússia, do qual dependem. Nessa postagem, Trump diz que a compra de petróleo russo é chocante e que a OTAN não está 100% comprometida em vencer a guerra da Ucrânia contra a Rússia. Quanto à China, Trump disse que o país tem domínio sobre a Rússia e que tarifas altas quebrariam esse domínio. Se a OTAN fizer o que estou dizendo, ele escreveu, a guerra terminará rapidamente. Se não, vocês estão só perdendo meu tempo e o tempo, energia e dinheiro dos Estados Unidos. Desde que encontrou o presidente russo Vladimir Putin no Alasca, tem um mês, Trump não fez mais nada para pressionar a Rússia a acabar com a guerra. E agora ameaça com sanções que não especificou, mas só se toda a OTAN fizer o mesmo. Esta semana, drones russos invadiram o espaço aéreo da Polônia, um país da OTAN. Para os poloneses foi uma agressão, mas Trump disse que deve ter sido apenas um erro. Numa rede social, o premier polonês Donald Tusk respondeu a Trump dizendo que a Polônia sabe que não foi um erro. Os drones foram derrubados pela defesa antiaérea polonesa. O incidente marcou uma escalada no confronto entre Rússia e OTAN. É a primeira vez que um país da OTAN entra em choque com a Rússia desde o início da invasão da Ucrânia. Trump tem sido criticado porque ele seguidamente ameaça com prazos de 2 semanas para que a Rússia dê sinais de querer o fim da guerra. Mas os prazos passam e Trump não faz nada. Em agosto, uma pesquisa da agência Reuters mostrou que 54% dos americanos, inclusive 20% dos republicanos, acham que Trump está alinhado com a Rússia. Desde a reunião no Alasca, o encontro entre Putin e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que foi anunciado por Trump, não aconteceu e nem sequer está previsto. Em vez disso, a Rússia aumentou muito os ataques contra a Ucrânia. Na postagem de hoje, Trump reclama que só na última semana morreram mais de 7 mil pessoas nessa guerra. O que ele disse é uma loucura. Até agora, a única sanção que ele adotou contra a Rússia, assim mesmo indireta, foi impor tarifas de 50% sobre a Índia, para que pare de comprar petróleo russo. Mas a Índia, em vez de se submeter, se aproximou ainda mais da Rússia e da China. Conclusão: se o objetivo dele é acabar com a guerra da Ucrânia, Trump tem sido totalmente impotente. Só que agora ele diz que a culpa é da OTAN. Bárbara.